Olá, o Educa Floripa está entrando no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. No programa de hoje vamos apresentar projetos e mostrar iniciativas que acontecem nos pátios das escolas e núcleos de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Um livro pode ser o ponto de partida para muitas atividades. Explorar interpretação de texto, falar sobre geografia, matemática, inclusive para conhecer histórias da cidade onde se vive. E é isso que está acontecendo na Escola Básica Municipal Acácio Garibaldi São Tiago. Por lá, os estudantes estão explorando naufragados e, ao mesmo tempo, aprendendo sobre diferentes disciplinas. Estimular o gosto pela leitura e aproximar estudantes da sua cidade. Na Escola Básica Municipal Acácio Garibaldi São Tiago, a turma do 9º ano está empolgada com a leitura compartilhada de Naufragados, um livro ambientado em uma região remota da ilha de Santa Catarina, um local onde só se chega a pé ou de barco. Naufragados é uma história que acontece aqui na praia de Naufragados, né? E pouca gente conhece, mesmo sendo daqui. É um lugar que o acesso é um pouco difícil, tem que fazer uma trilha, tem todo, né? Então não é todo mundo que conhece. A ideia é justamente a gente conhecer um lugar dentro da ilha que pouca gente tem acesso, valorizar os saberes, os falares, as histórias que tem nesses lugares, né? Das pessoas. Aqui também a gente está numa comunidade tradicional, a Barra da Lagoa, também tem muita história para ser contada aqui, né? É um lugar maravilhoso e somos abençoados de ter uma escola num lugar tão lindo desse, né? E eu acho que levar também os alunos para Naufragados, eu acho que faz essa ponte aí, né? Da gente perceber como as comunidades tradicionais funcionam, né? Cada uma da sua maneira, né? Porque a gente está na Barra, mas a gente tem Naufragados, eles são distantes, mesmo estando na mesma ilha, são pontos distantes, mas que se conversam, se falam, tem histórias às vezes parecidas, histórias diferentes. Então a ideia é a gente se aprofundar e investigar essas histórias, conhecer o lugar, conhecer a comunidade, conhecer a autora, né, que escreveu esse livro Naufragados, a Patrícia Carpes. Ela é daqui de Florianópolis também, que eu acho que conhece bastante as histórias daqui. E eu acho que vai ser bem produtiva essa fala junto com ela, assim, com os alunos, né? Conhecer também um autor, eu acho que é uma coisa bem importante. A gente está lendo em sala, fazendo uma leitura compartilhada, a gente lê em voz alta, a gente treina entonação, a gente faz leitura, cada um vai ler um personagem, vai ler o narrador, então cada dia um lê um trecho. A gente está fazendo bastante atividades de exploração do conteúdo, dos temas que vão aparecendo ali. E vamos buscar outras referências aqui também na comunidade, de outras histórias. Então é um trabalho que ele é longo, né? Ele tem um processo, né? A ideia da atividade de leitura não é só explorar um local diferente da cidade, mas também ter a chance de, ao final, conhecer a autora da obra e, quem sabe, conhecer Naufragados, o cenário que dá nome ao livro. Uma história com piratas, navios corsários e mistério que está apresentando esse cantinho de Florianópolis para muitos estudantes. É super legal, super interessante, porque a gente consegue conhecer um pouco da nossa ilha, coisas que a gente não conhece, que a gente vai aprofundando. E eu acho super importante a gente saber o lugar onde a gente mora, tanto no nosso bairro quanto na nossa ilha em si, na nossa cidade e tanto aos arredores, tanto até o nosso estado, né? Estava falando sobre a importância de conhecer a cidade onde mora. Você já conhece Naufragados? Não, nunca tive a oportunidade de conhecer, mas eu acho, tipo, se eu for eu vou achar super interessante, porque eu já vi muitas fotos, muita gente foi, disse que é muito legal. Entre uma página e outra do livro, as disciplinas curriculares vão dialogando e construindo um conhecimento para a vida. A gente usou o tema, né? Está usando o livro para estimular a reflexão e a percepção de que tudo é junto mesmo, né? A gente separa para estudar, mas na vida as coisas acontecem juntos, né? As disciplinas são todas, elas se conversam, né? Então, a gente está fazendo a leitura, mas a gente está contando com a geografia, que vai fazer todo o trabalho de localização do espaço, de história, que vai fazer todo um trabalho também
de conhecimento, de aprofundamento das questões históricas desse lugar. A gente sabe que lá em Naufragados tem bastante coisas históricas, dá pra gente conhecer. Na ilha toda tem, né? Mas ali também tem alguns elementos bem importantes. Então, acho que esse trabalho conjunto, ele é fundamental, né? Pra gente perceber a vida no todo, né? A gente estuda as coisas separadas, mas quando a gente leva as coisas para a vida, a gente usa no todo, no dia a dia, né? Nossa equipe visitou a maior escola da rede municipal de ensino, que fica no bairro Ingleses, no norte da ilha, para conhecer um projeto de educação ambiental que está envolvendo diferentes ações e que está mobilizando toda a unidade. Usar a pesquisa para observar, analisar e propor soluções para tornar o descarte de lixo mais eficiente na escola. Este é o norte do projeto Sustenta Mídia, realizado pela professora Mônica, com estudantes do contraturno escolar. Eu acredito que o conhecimento científico ele já foi produzido historicamente, né? A gente não está produzindo nada novo, né? A gente tem que deixar isso claro, porque quando a gente fala pesquisa, tem também uma crítica em volta disso, porque acha que os alunos vão ficar livres, fazer o que quer, e não é, né? Tem uma metodologia, né? Tem todo um trabalho que é realizado com eles, mas eles se sentirem protagonistas, sendo autônomos dessa pesquisa, né? Então eles vão lá, fazem a pesquisa, e aí tem a parte do registro e da socialização, porque eu explico para eles que quando a gente pesquisa, a gente não guarda dentro de uma gaveta, né? Que no caso aqui seria no Drive, mas a gente compartilha com a comunidade escolar através de alguma plataforma, alguma ferramenta digital. Utilizo a pesquisa como princípio educativo, que é a parte da pesquisa, porque eu entendo que os alunos têm a prática social, têm muito conhecimento prévio, né, de senso comum, e eu queria que eles tivessem um conhecimento científico. Então, através dessa metodologia, eles conseguem na internet, a partir da ferramenta de pesquisa, identificar esses conhecimentos que estão, claro, foram produzidos historicamente, né? A gente não está descobrindo nada novo, né? Mas sistematizado através de uma alfabetização científica, a gente pode falar assim. E aí usa uma ferramenta. Na verdade, eles têm e-mail institucional, né? Então, eles têm acesso a toda a ferramenta do Google. Então, eles trabalham com e-mail institucional, documento do Google, né? O Drive, então a gente ensina eles a usar o Drive do Google, sistematizar, né, todas essas pesquisas. Tem um Google Sala de Aula também, onde ficam todas as atividades. E a ferramenta Canva, que é um template de design, que eles aprendem a estruturar e socializar todas essas informações que eles pesquisaram com a comunidade escolar. Porque o conhecimento está aqui com eles e eles precisam passar essas informações de alguma forma. Então, uma forma seria realizar cartazes, né? Espalhar pela escola, que foi a primeira parte, foi a identificação das lixeiras. E ali eles fizeram cartazes dizendo o que pode e o que não pode naquela lixeira. Essa não é uma ação isolada. A gente deu um passeio pela Escola Básica Municipal Professora Erondina Medeiros Zeferino e além dos cartazes produzidos pelos estudantes do Sustenta Mídia, encontramos lixeiras com identificação colocadas dentro das salas e no pátio, ecopontos com pilhas e tampinhas, horta e composteira. Essas e outras ações estão todas interligadas em um projeto ainda maior. Mônica, a gente sabe que o tema sustentabilidade ele é recorrente, ele é super importante de acontecer nas escolas, mas o formato, como acontece aqui no Erondina, é diferente, porque não são ações individuais, ações isoladas. Vocês têm realmente um projeto de sustentabilidade que faz parte do PPP de vocês. Isso. A ideia, ela já é recorrente de outros anos, né? Com outros professores e outros projetos de contraturno. Então, esse ano a gente teve a ideia de juntar os dois projetos que aconteciam anteriormente e os alunos deram o nome de Sustenta Mídia, né? Então, eles fazem ações com os resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos, porque a gente, somos uma escola quase a maior escola da rede, né? E estima-se que são produzidos resíduos orgânicos aqui na escola de quase 1 tonelada. Então a gente pensou em dar um destino correto para esse rejeito, né? Então foi feita uma ação com esse professor de ciências, ele montou uma leira na escola e os alunos do projeto e os alunos dele, né, da aula regular, participam dessas ações.
Junto com isso, eles fizeram ações para coleta de recicláveis, que são passadas são lixeiras na sala de aula, né? Onde os alunos fazem a formação desses alunos da sala de aula e orientam eles também para jogar o resíduo correto na lixeira correta, né? Fazem papéis também de monitores na hora do recreio, orientando os alunos na hora do recreio também a descartar o resíduo na lixeira correta. Temos a horta escolar também, né? Fizemos uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e recebemos o composto orgânico e as mudas. E os alunos tiveram formação com esses técnicos da Secretaria, né? Foram orientados de como fazer o plantio. E essas ações do projeto, como eles são monitores, eles também podem receber alunos regulares e orientar também esses alunos, porque outras professoras também têm projetos nessa área e podem orientar eles tanto na horta como na composteira. E isso acontece, é um projeto de contraturno escolar? Isso, daí esse ano ano passado teve um projeto de contraturno, um projeto piloto, né? E identificamos que seria melhor ter um projeto de contraturno, né? Então é um projeto da Mônica, né? Era da sala informatizada, foi proposto para o projeto de contraturno e eu trabalho junto com outras professoras, professora do Laboratório de Ciências e outra professora de Tecnologia, então nós somos em 3 professoras com a mesma turma. Me conta de como que começou essa ideia de sair de uma ação isolada para ganhar um corpo, né, de um projeto de uma escola inteira. A proposta inicial foi feita lá em 2020, mas aí chegamos à pandemia. Ano passado tivemos uma outra ideia dentro da sala informatizada, mas eu percebi que numa aula fixa não dava conta de chegar no final do ano e todas as ações propostas no planejamento eu levaria mais de 3 anos para concluir. Então eu tive a ideia de fazer uma proposta para projeto de contraturno, que eu já sabia que existiam nos anos anteriores na escola, o Convida, que era com professora do Laboratório de Ciências, e o Media Maker, que era nesse espaço. Os alunos eles trabalhavam juntos, mas não eram os mesmos alunos. Então, esse ano, com a ideia de um projeto de sustentabilidade, comunicação e tecnologia, então a gestão da escola entendeu que poderia ser os mesmos alunos. Eles fariam a parte prática e a parte da pesquisa também. Não seriam mais ações isoladas, né? E como é que foi incluir isso no PPP de vocês? Então, como já vinha sendo atividades isoladas de alguns professores, esse projeto que eu havia escrito tinha como objetivo tornar um projeto de escola, não um projeto da Mônica, não um planejamento da Mônica, um projeto de escola que seria o Erondina Lixo Zero. Né? Então, com essa ideia, a gente conversou numa reunião pedagógica, juntamos um grupo de professores que também têm interesse nessa área e começamos a estruturar a edição do PPP, né, a partir de 2021-22, para inserir esse projeto de sustentabilidade no plano da escola, através de várias ações de outros professores também que também trabalham nessa área. Ainda no norte da ilha, nossa equipe visitou a Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo, no Rio Vermelho, para conhecer outro projeto bacana de educação ambiental. Por lá, os estudantes do 4º ano estão aprendendo sobre a preservação do bioma marinho, um projeto que tem movimentado toda a escola e que está trazendo ótimos resultados. O fundo do mar reproduzido no corredor de acesso às salas de aula, um indicativo de que aqui os oceanos e a vida marinha são assuntos em pauta. Os estudantes do 4º ano da Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo estão aprendendo sobre a preservação do bioma marinho e o descarte de resíduos sólidos. Um projeto desenvolvido em parceria com a Associação R3 Animal, que atua com resgate e reabilitação de animais marinhos. A R3 Animal fundou o Núcleo de Educação Ambiental e dentro do Núcleo de Educação Ambiental a gente tem algumas linhas de atuação, né? Entre elas, a gente tem o projeto Cultura Oceânica, que é voltado para o ensino formal, para trazer a educação marinha para dentro da escola. Então, sendo assim, nós, como estamos aqui no bairro, também procuramos a escola mais próxima,
da rede pública para a gente então atuar com esse projeto, trazendo a importância do oceano para dentro da escola, trabalhando toda essa questão da educação marinha e da cultura oceânica. E aí vocês fazem palestras, vocês fazem debates, pesquisas, como é que é um pouco dessa troca de informação aí? O projeto ele tem cerca de 10 encontros, a gente começa os primeiros encontros construindo conhecimento com eles, então a gente faz algumas palestras, algumas aulas expositivas, trazendo alguns conceitos, alguns conteúdos, para ir construindo mesmo essa importância do oceano, e a partir do terceiro ou quarto encontro a gente começa então a trabalhar com atividades mais práticas, né? Eles observam amostras de conteúdo de resíduos plásticos retirados de animais marinhos que a gente traz da reabilitação, e eles trabalham na oficina de pintura. A gente também traz uma exposição para dentro da escola, onde a gente atinge não só os alunos do quarto ano, mas todas as turmas. E dessa forma a gente vai trabalhando, construindo de pouquinho em pouquinho essa informação ali na cabeça deles, conhecimento. Tem um campo na escola também, onde vocês trazem materiais de trabalho de vocês. Isso, a gente traz todos os materiais, né, todo o material que a gente consegue fazer ali o monitoramento, então desde o quadriciclo aos equipamentos que os técnicos usam também. Isso é uma forma de certa forma, desmistificar um pouco da produção científica, né, para as crianças se sentirem capazes de entenderem como que se faz a coleta de dados e como que todos aqueles dados se transformam em informação, que vão se transformar em ciência, e como nós, como instituição, contribuímos nessa parte da conservação do ambiente marinho. A ação foi criada com base em uma proposta da ONU para promover a Década dos Oceanos, além de atender uma das metas da Unesco, que trata sobre a implementação da educação marinha na educação formal. E são várias as atividades práticas diferentes que engajam os estudantes. Antônio, esse trabalho começou ano passado com 2 turmas de 4º ano e agora já são 4 turmas, né? Sim. E eles gostam de participar. É bem legal, é um projeto que tem atividades que tira bastante eles da sala de aula, tem muita coisa prática, muita coisa que eles têm que pôr a mão na massa, e eles são muito participativos. Isso é o lado bem legal de trabalhar com os pequenos, porque eles gostam de se envolver, eles engajam, e eles divulgam, eles chegam em casa e falam, e a ideia é exatamente essa: extrapolar isso para fora da sala de aula, para fora da escola, e levar isso que eles estão aprendendo no projeto para as famílias, para os amigos, para os conhecidos, para os vizinhos e tudo mais, né? A R3 ela está aqui toda sexta-feira fazendo atividades práticas com esses alunos, mas paralelo a isso, vocês também desenvolvem outras atividades. Sim, eu tenho uma aula fixa com eles toda semana, então, paralelo ao que é trabalhado com a R3, a gente trabalha um reforço teórico, ou alguma atividade prática relacionada ao que eles vão ver ou ao que eles viram com a R3 na sexta-feira. Então a gente faz cartaz, faz desenhos, produz material audiovisual, a gente tem assiste alguns vídeos relacionados à temática, produção de texto, tem várias coisas desse tipo que a gente tenta conciliar ao trabalho da R3. O ano passado o projeto foi mais curto por conta da pandemia, né? Durou uns 3, 4 meses e foi no fim do ano, e esse ano veio a ideia da gente trazer já o projeto no começo do ano para dar continuidade dessa ideia até o fim do ano com esses alunos dentro da escola. Então a gente desenvolveu essas atividades ao longo do primeiro semestre todo, primeiro vindo com uma parte teórica, depois mais com uma parte mais prática. Uma unidade aqui de Florianópolis desenvolveu um projeto antirracismo, uma ação que nasceu da necessidade de refletir sobre as múltiplas expressões de racismo dentro e fora da escola e que ganhou um impulso a partir da matriz curricular para a educação das relações étnico-raciais. Trabalhar a valorização da identidade dos diferentes povos que formam nosso país, desconstruir a visão eurocêntrica, enfrentar o racismo estrutural. O que foi pintado aqui na quadra de esportes da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito foi um dos primeiros passos de um projeto muito mais amplo antirracismo. A arte do hip hop ajuda no resgate da autoestima e na valorização da identidade negra. Ela é uma das ações do projeto Ubuntu,
Eu Sou Porque Nós Somos, um movimento que ganhou participação de toda a escola, direção, coordenação pedagógica, corpo docente, discente, funcionários e estudantes. Uma educação cidadã que constrói a base para o respeito às diferenças e para a superação do racismo e de todas as formas de discriminação, mas que para isso desconstrói padrões, questiona e faz os próprios professores estudarem e repensarem suas práticas. É um projeto que envolve a escola inteira, né? É um projeto chamado Projeto Mutu, e aí a gente montou um grupo de estudos, porque a gente acredita que a gente tem que repensar as nossas ações em sala de aula, repensar a nossa prática. Então, se a gente entende, né, que a escola, que o racismo, ele é estrutural, então ele também é um processo histórico e a gente só consegue transformar aquilo que a gente conhece. Então, a gente montou esse grupo de estudo com os professores e os funcionários da escola. Então, a gente se encontra uma vez por mês, a gente faz algumas leituras, faz discussões. A gente começou discutindo, estudando o que é branquitude, depois o que é racismo estrutural. A gente trabalha todos esses conceitos, por exemplo, branquitude a partir das leituras críticas, né, da branquitude. A gente começou a estudar também o livro do Silvio Almeida, o que é racismo estrutural. E a gente se faz esse encontro, depois a gente também, cada professor na sua área, começa a repensar as suas ações em sala de aula, repensar o próprio currículo, né? Que esse agora é a nossa próxima demanda, né? Repensar o currículo. A gente tem uma formação muito eurocêntrica, então como é que a gente repensa isso, esses conteúdos em sala de aula? Acho que é por aí, assim. Discutir essas questões passa também pela nossa formação, né? Pela formação dos professores. Então, quando a gente começa a estudar e a gente começa a evitar entender o racismo naquela perspectiva só da moral, né, e dos bons costumes, e a gente começa a entender que ele é uma questão mais estrutural, né, e quais são esses fundamentos. A sociedade está fundamentada em quais questões. E quando você começa a entender esse processo, aí a gente começa a se repensar, né? Se repensar como cidadão. E aí a tua prática, ela tem uma ação mais positiva em sala de aula. A gente estudou o que é branquitude nessa perspectiva, né, dos textos, o que é branquitude numa perspectiva mais crítica. A gente está estudando racismo estrutural, a gente está estudando o que é uma educação antirracista. E agora a gente vai começar a estudar um pouco sobre o Pacto da Branquitude, né? Entender o que é isso. E eu penso que tudo que a gente estuda, né, tudo que o grupo estuda, depois a gente repensa a nossa prática e tenta mudar, né, as nossas ações em sala de aula. E aí tem um outro momento que é muito rico, a gente apresenta para os colegas as nossas ações. Então, alguns professores, por exemplo, trabalharam com literatura africana, como é que eles trabalharam isso em sala de aula? Então, eles apresentam para a gente a sua sequência de aula. E aí a gente vai conversando, vai tendo ideia também para trabalhar na área de ciências, né? Para trabalhar na aula de inglês, de história, a gente vai trocando essas experiências. Eu acho que esse é um momento muito rico, né, dos nossos encontros. A gente só consegue pensar numa educação antirracista se a gente estudar, né? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, não adianta a gente ficar levantando uma hashtag ou só com aquelas bandeiras de rede social. A gente tem que estudar, entender do que se trata. Isso também é uma ação, né, antirracista. Quando você estuda, eu penso que foi esse o caminho que a gente adotou aqui na escola, de estar nessa primeira fase, os professores estudando, entendendo o que é esse processo, convidando, né, um momento assim que a gente não é uma determinação, ninguém é obrigado a fazer isso, é um convite. E outra coisa que é bacana também no nosso grupo é que os funcionários terceirizados também estão participando.
E no nosso próximo momento, a gente vai começar a convidar os estudantes também para participar do grupo de estudo. Muitas ações já nasceram, oficinas de bonecas, oficinas de turbantes e tantos outros trabalhos que comprovam que o espaço escolar é um ambiente privilegiado para promover transformações que estimulem a igualdade e respeito às diferenças. Agora a gente faz uma pausa para o quadro É o Seguinte de hoje. É o seguinte, quando a gente está no exercício de um trabalho na área pública, o que mais nos dá satisfação, alegria e felicidade é quando alguém nos dá um retorno. Isso não tem preço. Eu quero contar 2 experiências para vocês que a Prefeitura Municipal de Florianópolis fez recentemente. Primeiro, a política da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Onde tem alguém em Florianópolis que não sabe ler ou escrever, ou não tem o Fundamental 1 e 2 completo, ou seja, do 1º ao 9º ano, lá vai a Prefeitura Municipal de Florianópolis, a Secretaria Municipal de Educação, os nossos profissionais, vai literalmente na casa da pessoa oferecer dignidade a ela, oportunidade. E aí eu quero contar um caso. Um dia, eu estava no centro da cidade, ali no terminal, e uma senhora coloca a mão no meu ombro. Oi, o senhor lembra de mim? Quero dizer para vocês que eu falei para ela a verdade. Não, mas eu lembro do senhor. O senhor esteve fazendo o lançamento da EJA e eu estava lá no dia. E o senhor falou como era importante a EJA. O senhor olhou para mim e disse assim, o mais fácil é desistir. Então, por favor, ninguém faz o mais fácil, desistir. Desistir é o mais fácil, todo mundo consegue desistir. Vão até o final. De repente passa um ônibus. Ela olhou para o ônibus e disse assim, Trindade. E ela olhou para mim e disse assim, entendeu, senhor secretário? Eu olhei para ela, emocionado, e disse, entendi. Você está me vendo, entendeu? Aquela senhora fez a nossa EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ela não sabia ler, ela não sabia escrever, em pleno século XXI, numa cidade como Florianópolis, chamada Vale do Silício. Como pode isso? Sim, pode, tem. Por sinal, Florianópolis é a capital com menor taxa de analfabetismo do Brasil. Pessoal, o que nós demos àquela senhora? Dignidade. Possibilidade de não estar perguntando para os outros onde é que vai esse ônibus. Ela não sabia pegar um ônibus porque não sabia ler. Isso nos comove. E a outra foi o caso da Beatriz, que recentemente o governo de Israel doou para a prefeitura um equipamento que com óculos coloca do lado aqui, a pessoa cega coloca esse equipamento na frente, tem um livro aqui, e o equipamento lê o livro para a pessoa cega. Vocês sabem o que é isso? Nós fizemos o lançamento junto com o prefeito Topázio e a Beatriz, que está na nossa rede há muito tempo. Estudou na Otília Cruz, na nossa creche, depois foi para a nossa escola Almirante Carvalhal, onde está hoje lá, e a Beatriz era só alegria. Quando a Beatriz colocou o equipamento, colocou o livro, e o livro, né, começou a falar, porque o equipamento falava para ela, era só uma alegria. Pessoal, esse equipamento que nós vamos implementar como política pública da nossa rede, nós temos 3 cegos e 11 pessoas dos 40 mil que têm baixa visão. E quem aqui está pensando que só são 3 e 11, pessoa não é número, pessoa é ser humano. Para esses 3, uma Beatriz já tem, e os 11, nós vamos trabalhar para levar esse equipamento, que quando ele coloca a mão aqui, ó, ele diz a cor da camisa, que a criança nunca enxergou a cor da camisa. Ele olha para o pai da criança, o equipamento, e ele reconhece o pai, e quando ele vê o pai uma outra vez, ele diz para a criança que ali está o pai. É algo extraordinário. São 2 exemplos
que eu queria compartilhar com vocês, que são aqueles momentos da alegria do homem público. É isso, educação literalmente transforma. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. O Educa Floripa fica por aqui. Nos vemos num próximo programa. Até lá!